Muito bem, pessoal. Estamos com mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai receber o Bagual, que é o nosso colega haitiano da educação, que a gente gaúcho, que a gente tem no ITA como uma referência. Vou passar para o Arnaldo para ele fazer a apresentação do Bagual. Muito bem, boa tarde a todos. Bagual, obrigado por aceitar o nosso convite. O nome do Bagual, para quem não conhece, é Daniel Fonseca Lavouras, né? Formado pelo ITA em 94, é um dos grandes nomes da educação científica no Brasil. O tema de hoje é Olimpíadas do Conhecimento e seu papel para o futuro. Você sabe, os nossos encontros são encontros com o futuro, né? Ele, então, é professor de matemática e física de turmas de alta performance em universidades de medicina, IME, ITA, é fundador do Sistema Elite de Ensino, foi diretor de promoção e difusão de ciência do MCTI, atuando diretamente no fortalecimento da cultura científica no país. É criador ou co-criador de importantes Olimpíadas de Conhecimento, como a OBA de Astronomia, a OBF de Física, a OBI de Informática, a OBG de Geografia, OBCON de Economia, OBB de Biologia, a OBICT de Inovação, Ciência e Tecnologia, OBMED de Medicina, a ONIA de Inteligência Artificial, ONARI de Astronomia Digital, ou seja, vários temas, não, diferentes. E hoje, então, vamos discutir, ele vai discutir, vai apresentar como as Olimpíadas Científicas contribuem para a formação de talentos, estimulam a excelência acadêmica e impactam diretamente o futuro da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, Daniel, o Bagual, a palavra é sua e obrigado novamente por dar esse tempo a nós. Um abraço. Boa tarde, colegas. Obrigado pela apresentação, para falar desse tema tão caro, tão importante para o país, que são as Olimpíadas. Então, é notório que um ponto nevrálgico para o futuro do país é tocar a educação, especificamente a educação básica. Quando se fala em alguma coisa de educação superior, a gente acaba vendo que a base dos alunos que estão entrando para a engenharia está deficiente, isso reflete nos mestrados e doutorados também, ou seja, a gente sabe que o ponto nevrálgico é a educação básica. E o que se pode fazer na educação básica? Tem muita iniciativa boa. Tá aqui o Roberto, que trabalha aí na Secretaria de Educação de São Paulo, e ele deve saber bem melhor do que eu. As secretarias municipais de educação e estaduais, elas são bombardeadas de soluções, muitas delas são oferecidas gratuitamente por instituições do terceiro setor ou empresas que sabem o quanto isso é importante. Então, se eu sou um aluno de uma escola pública de um estado, de um município do Brasil, eu tenho acesso a uma série de estratégias, de plataformas para me ajudar, seja a aprender frações ou qualquer coisa. E, enfim, a gente sabe que, a grosso modo, várias dessas estratégias, tem algumas que estão funcionando bem, como, aliás, eu vou falar aqui do que o Roberto está fazendo lá em São Paulo também, mas a maioria dessas coisas não está funcionando na média, porque os números da educação básica do Brasil, a gente sabe como estão, né? Então, não se consegue alguma coisa de grande impacto que consiga ajudar o problema a ser resolvido e os números melhorarem efetivamente. Então, eu me formei em 94 e em 96 eu já estava na educação. Estava em Belém do Pará e comecei a dar aula meio que sem querer. Então, eu estou nessa área há muito tempo. E quando eu comecei a dar aula, eu preparava já para o IME e para o ITA. A gente tinha muitos alunos de Belém que queriam fazer. Quando a gente começou, o problema era que eles não acreditavam que seria possível competir com os paulistas, com os japoneses, para entrar no ITA. Como assim? Nós estamos em Belém do Pará, nós vamos ter uma menor chance. Ou seja, havia um problema de autoestima. E como é que a gente resolvia isso? A gente colocava a meta na Lua, né? Se a meta na Lua já estava longe, então vamos botar a meta em Marte. Ou seja, por botar uma meta muito longe, a gente tentava denotar que nós acreditávamos na capacidade daqueles alunos. E isso funcionava bem para muitos alunos, mas não funciona para muitos, não funciona para boa parte deles. Por quê?
Porque quando a gente propõe uma meta nobre, mesmo a gente estando do lado, dizendo que a gente acredita, eu acredito em você, vai, está aqui a aula, está aqui, tem um ambiente construtivo, ele está com um comportamento já ruim. Ele já não acredita nele, o ambiente dele, fora de sala de aula, não acredita nele, a família dele não acredita nele, ele olha para o lado, os colegas também não acreditam nele, a comunidade não acredita nele. Então, existe esse problema grande de autoestima. Tá? Então, isso para mim é um ponto muito importante a ser tocado. Então, o principal fator para eu conseguir fazer com que um aluno possa progredir, em primeiro lugar, é dar a mão para ele. É ter o carinho e a sensibilidade de dar a mão para ele, e ele é um aluno que está olhando para baixo, ele não está olhando mais para cima. E isso é muito complicado. Então, as Olimpíadas nascem como uma estratégia diferente para fazer isso. Mas convém explicar um pouquinho da origem de Olimpíadas. As Olimpíadas não nasceram para isso. As Olimpíadas do Conhecimento, elas nasceram no século XIX, antes das Olimpíadas Esportivas do Barão de Coubertin, e elas eram Olimpíadas, certames de alunos de muito alto nível, para identificar os melhores. Assim como a Olimpíada do Esporte identifica os melhores do mundo, se identificava os melhores do mundo. Elas nasceram na Hungria, a primeira Olimpíada Internacional de 1959, a Olimpíada Internacional de Matemática, e no Brasil a primeira Olimpíada é a de Matemática, a OBM, de 1979. Quando eu fiz a Olimpíada no final dos anos 80, eram um pouco mais de 400 alunos em todo o país que participavam da Olimpíada de Matemática, que era praticamente a única. Já tinha um movimento no Ceará para ter alguma outra Olimpíada. Nos anos 80 nasceu a Olimpíada Brasileira de Química, né? Já tinha uma Olimpíada de Ciências, algumas iniciativas assim, mas a Olimpíada Brasileira mesmo, até o final dos anos 90, permaneceu a Olimpíada de Matemática. Então, o que é uma Olimpíada aos olhos do mundo? É uma maneira de identificar talentos precoces. Então, eu faço uma seleção, eu boto todo mundo para jogar tênis e lá no final eu tenho o melhor jogador de tênis. Se eu botar todo mundo fazer uma prova de matemática, eu vou identificar os melhores alunos de matemática. E a partir daí eu posso dar bolsas para ele, esse filtro, ele pode ser feito de uma maneira saudável e eu tenho uma consequência natural boa, eu crio referências positivas e tudo mais. Mas veja bem, fazer um grande processo para se ter só uma cereja do bolo, essa cereja do bolo é muito pequena, se eu estou falando de 20, 25, 100 alunos num universo de quase 50 milhões de alunos da educação básica. Então, será que as Olimpíadas não podem mais? O grande acerto que aconteceu nas Olimpíadas no Brasil aconteceu no final dos anos 90, quando a Olimpíada Brasileira de Matemática teve ideia de estabelecer um faseamento. Então, a prova da Olimpíada de Matemática era uma prova muito difícil, tá? Eu mesmo me preparando para o ITA, eu fui lá, fiquei 4 horas e meia tentando fazer uma prova e tirei 0. Tá? Não consegui fazer nenhuma questão. E consegui passar no ITA, porque a prova ela é num nível muito alto. Então, eram 3 questões para 4 horas e meia, 2 dias. 3 questões no primeiro dia, 3 questões no segundo dia. Esse é o mesmo modelo da Olimpíada Internacional. Questões muito avançadas, tá? Matemática básica, mas muitíssimo difíceis. Com o faseamento, se criou uma primeira fase, que é uma prova de múltipla escolha, teoricamente acessível. E aí, toda a base de alunos que seria massacrada naquela prova discursiva de 3 questões, viu a possibilidade de poder fazer a prova. Uma prova de múltipla escolha com questões reais, questões mais simples, né? Adequadas à realidade da escola brasileira. E com isso, a Olimpíada de Matemática começou a crescer muito de tamanho. Isso aconteceu mais ou menos na época que a gente tinha uma escola lá em Belém. Eu abri uma escola que deu origem, foi o embrião do sistema elite de ensino, junto com mais 3 colegas do ITA, o Leonardo Mateu, o Marco Meirelles Aurélio e o Alexandre Góes, todas as turmas 92 e 93. E o Leonardo Mateu acabou virando coordenador da Olimpíada Brasileira de Matemática, ou seja, a gente decidiu aplicar a Olimpíada Brasileira de Matemática no Pará, que foi outro choque. Como assim? A gente vai fazer uma Olimpíada competindo contra cariocas, paulistas, mineiros? A gente não tem a menor chance, a gente está no Pará. Então, mais um problema de autoestima. E por isso mesmo, para mostrar que era impossível, a gente foi lá e vamos fazer a Olimpíada de Matemática, sim. E já tinha internet, em 1998 já tinha internet. E eu descobri, olhando na internet, que havia algumas outras Olimpíadas em outros países que o Brasil não participava. Então, eu comecei a trocar umas mensagens com um russo, Mikhail Gavrilov, e, olha, descobri que tem uma Olimpíada de Astronomia, é um tema que eu gosto muito, porque desde a época do H8 eu trabalhava lá no observatório, lá no CTA, no observatório do ITA, e eu gostava bastante desse tema. Então, como é que eu faço para o Brasil participar da Olimpíada de Astronomia? Não, vamos ver, escreve, manda um e-mail aí para o Ministério da Educação, e aí eu saí mandando e-mail para o MEC, para o MCTI, para a FAPES, para o CNPq, para a Academia Brasileira de Ciências, para tudo que eu conhecia, SBPC. 15 dias depois, olha,
Gavrilo, ninguém no Brasil está interessado em fazer essa Olimpíada, nós vamos ter que desistir do Brasil participar dessa Olimpíada. E ele falou, não, tem um interessado, é tu. Aí disse, mas eu não sou astrônomo, eu sou engenheiro. Não interessa, a partir de agora você preside o Comitê da Olimpíada Internacional de Astronomia no Brasil. E você tem como responsabilidade selecionar os 5 alunos que vão vir aqui para Moscou para participar da Olimpíada Internacional. Você faz a prova, você faz um sorteio, você faz o que você quiser. E aí me deu um estalo, tá bom, então vou criar a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e assim foi feito. Então a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, nasceu em Belém do Pará, e ela foi a 3ª ou a 4ª Olimpíada do país. Já tinha a Olimpíada de Matemática, a OBM, depois tinha a Olimpíada de Química, que tinha nascido no Ceará, tinha algumas Olimpíadas de Ciências, e nasceu a OBA. E aí eu continuei nessa história de desbravar outras Olimpíadas. Mas o que é importante, a partir do final dos anos 90, essas Olimpíadas começaram a se tornar exponenciais. E o Brasil começou a descolar do resto do mundo. Enquanto no resto do mundo as Olimpíadas são estratégias para selecionar entre alunos muito bons quais são excelentes. Então, quando a França aplica uma Olimpíada de inteligência artificial, 200 alunos participam e ela identifica os 5 melhores que vão representar a França na Olimpíada Internacional. O que começou a acontecer no Brasil é que o número de participantes começou a aumentar muito, né? O que melhora a tua capacidade de identificar alunos mais brilhantes, porque eu brinco sempre, a Olimpíada se tornou futebol. Se a gente é o hóquei sobre patins, nós não vamos ter uma seleção de craques, porque nós temos poucas pessoas praticando hóquei sobre patins. Se nós tivermos muitas, que nem o futebol, a gente sempre tem jogador bom. A gente pode não ganhar, mas a gente tem 20 craques lá. Né? Porque a gente é o país do futebol, tá todo mundo jogando bola na rua, então nós temos que ser o país da matemática, da química, da geografia, as crianças têm que praticar isso, né? E uma competição saudável é algo muito legal, porque ela dribla o marasmo da rotina escolar. Então a Olimpíada, se ela é bem construída, ela é uma estratégia lateral que não prejudica em nada o andamento do ano letivo, porque ela é uma prova, né, que é aplicada em algum momento, no sábado. Hoje ela está sendo aplicada virtualmente, né? Eu vou explicar isso aí daqui a pouco. Eu faço a prova no computador, no celular, no sofá, em casa. Ou seja, isso não atrapalha, isso é simples para o colégio e para o professor aplicar, então não dá trabalho algum, né? Então é uma estratégia lateral que visa disparar, riscar o fósforo e tocar a autoestima dos alunos. E um aluno motivado, né, sai de baixo. E existem infinitos casos de sucesso reportados por todas essas Olimpíadas, de alunos que estavam em condições muito hostis, em ambientes desses com baixa autoestima, e foram pinçados a partir da luz de uma Olimpíada. Foram salvos. E hoje, como essas Olimpíadas têm anos nesse processo, a gente tem aluno que é pós-doutor em alguma universidade do mundo, que a origem dele estar em alguma cidade do interiorzão do país, onde nada acontecia, e a partir de uma Olimpíada, aquilo disparou uma carreira. Então, é preciso multiplicar esse processo. Se isso está acontecendo com A, com B, com C, por que isso não pode acontecer com 10% ou 20% dos estudantes de educação básica? Então, o desafio das Olimpíadas é esse. Hoje a gente tem mais de 20 a 25 milhões de alunos participando de alguma Olimpíada no país todo ano, capitaneados pela maior Olimpíada de todas, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que está com um número aí perto de 18 milhões. Mas aí a gente tem que fazer uma reflexão, e eu também vou falar daqui a pouquinho, de por que, se essas Olimpíadas estão acontecendo há tanto tempo, e se a gente está com um número expressivo de alunos participando, elas não estão conseguindo mudar o mapa real da aprendizagem. E quando a gente pega SAEB, DEB, esses indicadores, eles continuam mostrando deficiências críticas em coisas básicas como leitura, soma de frações, etc. e etc. Então, esse crescimento exponencial que as Olimpíadas experimentaram a partir do início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, ramificou as Olimpíadas. E primeiro elas preencheram o espaço das Olimpíadas clássicas e naturais. O que é uma Olimpíada clássica? É uma Olimpíada de um tema escolar. Se existe biologia, então há de se ter uma Olimpíada Brasileira de Biologia, uma Olimpíada Brasileira de Física, de Química, de Geografia, de Português, de Literatura, de Sociologia, porque esses são temas que eu tenho na escola. Né? Se eu tenho uma matéria disso, de ciências, ok. Mas tem esses temas matriciais, astronomia, que mexe com tudo um pouco e é um tema que gera fascínio. Bom, e aí começou a crescer a quantidade de Olimpíadas. Então, no início dos anos 2000, cresceram, e agora elas estão num crescimento absurdo. Para vocês terem uma ideia,
o número de Olimpíadas do Brasil deve estar aí, certamente, perto de 200 Olimpíadas, tá? A gente tem de tudo, mas quando alguma coisa fica muito grande também, já tem algumas coisas esquisitas no meio. Mas eu diria que a gente tem pelo menos 70 Olimpíadas de temas interessantes. Nós temos Olimpíada de Robótica, nós temos Olimpíada de Linguística, nós temos Olimpíada do Oceano, Olimpíada de Ambientes Polares, Olimpíada enfim, temas diversificados e interessantes são abordados pelas mais diversas Olimpíadas. O que acaba acontecendo é que há um interesse do governo federal em apoiar essas Olimpíadas. Eu fui diretor do departamento do MCT responsável pelo edital do CNPq que apoiava essas Olimpíadas. Mas, por ser promoção da ciência, esse edital necessariamente vai apoiar um projeto que vem de alguém que vem de uma universidade. Então, a maioria dos coordenadores de Olimpíadas são pessoas que estão na universidade, algum professor doutor em alguma universidade federal do país. E, ao meu ver, aí já é uma opinião, muitos deles, por estarem no meio acadêmico, estarem lá perto da cereja do bolo, não têm a noção exata e a sensibilidade necessária para olhar para a base da pirâmide, para esse problema crítico da autoestima. Então, um dos maiores problemas que eu vejo com a Olimpíada é que eu me esforço para fazer uma prova simples, estou me colocando no lugar do coordenador da Olimpíada, e eu já pensei assim. Então, eu coloco lá, olha, calcule aqui o perímetro do trapézio isósceles, né? Beleza, é uma questão, eu posso criar um contexto, olha que questão legal, eu vou achar legal, mas eu sou engenheiro, entendeu? Agora, para o aluno que está na educação básica, ele não sabe o que é trapézio, ele não sabe o que é perímetro, ele não sabe o que é isósceles. Essa é a realidade real da nossa escola pública, tá? A gente tem que descer mais, a gente precisa fazer um esforço grande para que eu não frustre esse aluno no primeiro contato que ele tem. Porque é feito um trabalho na base da pirâmide, nas escolas. Vamos participar de Olimpíada, que legal. Tem vários professores, diretores de escola, convidando as escolas para participar cada vez mais de Olimpíadas. E aí o aluno vai lá, vai pegar uma prova, e quando ele pega a primeira questão, calcule a aceleração do plano inclinado, essa é a Olimpíada Brasileira de Física. Não, essa é a mesma física que eu tenho no colégio. E eu odeio a física do colégio. Eu odeio o colégio, eu odeio física e eu odeio o meu professor de física. O letramento médio em física no país é baixíssimo. E assim vai. Então, há de se ter um grande esforço para que a gente tenha Olimpíadas sensíveis a essa realidade. E aí a gente tem uma flutuação de abordagens diferentes, tá? Então, nesse contexto, por exemplo, o que eu estou fazendo? Com o surgimento da tecnologia, eu não preciso ter mais uma prova preto e branco. A gente pode ter uma prova colorida, a gente pode ter uma prova feita aqui no celular, feita no computador, ou seja, uma prova com imagens coloridas, com GIFs. Então, as últimas Olimpíadas que eu fiz é com um colega do Ito, o Richard, que estava aqui no início da live, que o pessoal viu, que é da EduSpace, e a gente está fazendo 3 Olimpíadas que são totalmente digitais. Isso facilita muito o processo de inscrição, porque a inscrição é feita online. Eu driblo o problema da inscrição da escola, porque o aluno consegue inscrever individualmente, porque o aluno só consegue participar da Olimpíada se o colégio se inscrever. Se o colégio não se inscreve, isso é uma barreira natural. Então, eu, professor, eu não acredito que meus alunos têm capacidade de fazer a Olimpíada. Nem eu sei a matéria direito, os meus alunos não vão conseguir fazer. Eu não me inscrevo. Mas quando eu tenho uma prova digital, se o aluno descobre essa prova no Instagram, na internet, no Google, ele se inscreve e faz. E ele vai fazer uma prova bonita, ele vai fazer uma prova que tem imagens coloridas, GIFs. Em vez de eu perguntar para ele qual o astro que aquece e ilumina a Terra, eu vou perguntar aonde você vê o astro que aquece e ilumina a Terra. Eu boto uma imagem do Sol, uma imagem da Lua, uma imagem do Pelé e uma imagem do Neymar. Porque eu quero que ele acerte a questão, eu quero que ele dê uma risada. Não, óbvio que não é o Pelé é astro, mas ele não aquece e ilumina a Terra. Isso pode parecer simplório, pode parecer ridículo até, mas não, eu preciso descer e fazer com que ele acerte, porque pela primeira vez na vida, esse aluno vai se achar capaz de fazer alguma coisa. Então, o que existe é uma flutuação de estratégia de fazer isso. O Roberto, que está aqui, por exemplo, que trabalha na Secretaria de São Paulo, desenvolveu um projeto de uma Olimpíada de Matemática também, onde ele tentou... Por que ele fez uma Olimpíada de Matemática em São Paulo, se já existia uma Olimpíada Brasileira de Matemática? Porque ele tentou fazer uma prova de Olimpíada mais convidativa e mais acessível do que a Olimpíada Brasileira de Matemática. Existe uma Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Quando foi criada essa Olimpíada, foi justamente para ela ser mais acessível do que a Olimpíada Brasileira de Matemática. Vou fazer uma prova só para as escolas públicas. Existe a Olimpíada Brasileira de Física, existe uma Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Mas, às vezes, essas provas são criadas para as escolas públicas, elas ainda estão sendo configuradas
e elaboradas por pessoas que, com todo respeito, eu acho que às vezes nunca botaram os pés numa escola pública real, porque eu preciso fazer alguma coisa mais legal e mais simples. Não adianta eu fazer uma prova igual a que eu tenho no colégio. Não, isso não é uma Olimpíada. Essa é a prova de química que eu tenho no colégio. Química, eu posso ver imagens de química na internet, de reações explosivas que geram gases, que aumenta volume, que muda de cor, porque hoje eu tenho a internet ao meu alcance, eu tenho os vídeos, eu tenho os GIFs, então a tecnologia proporciona que as Olimpíadas sejam muito mais ricas, e com isso elas conseguem seduzir um aluno cujo interesse está competindo com a internet inteira. Se ele não achar alguma coisa muito interessante, tem que ser simples. Se o texto tiver mais de uma linha, ele não vai ter paciência de ler. Se ele não achar isso legal em 2 segundos, ele vai pular, ele não vai conseguir fazer. Então, um grande desafio das Olimpíadas é fazer alguma coisa sensível a essa realidade, resgatar essa grande massa de alunos. Então, quando a gente coloca e postula aqui como nosso tema o papel das Olimpíadas para o futuro, não seria melhorar a seleção lá no final da pirâmide. Tá? O Brasil tem representatividade significativa em Olimpíadas internacionais de matemática, de física, de química, e nós somos muitíssimo bem representados. E tem gente muito capaz treinando esses alunos para que a gente consiga cada vez mais medalhas na Olimpíada Internacional. Mas tudo isso é dependente de um bolo, da base da pirâmide. E o que pode transformar realmente o país não é triplicar a quantidade de medalhas de ouro numa Olimpíada Internacional de matemática, de química, ou seja lá o que for. O que pode mudar significativamente é ter uma adesão forte na base da pirâmide e ter 20 milhões de alunos efetivamente fazendo a prova com interesse. Pela primeira vez fazendo uma prova na vida com interesse e querer aprender. Se eu consigo que um aluno vá pesquisar para responder uma pergunta em uma Olimpíada, para muitos desses alunos pode ter sido a primeira vez no ano que ele foi na internet fazer uma pesquisa para descobrir aqui, deixa eu descobrir aqui qual é a maior cordilheira da Terra, é o Himalaia, que legal, a mais alta. Eu descobri agora. Se ele for pesquisar para responder uma pergunta, eu consegui despertar o interesse mínimo. E isso é muito, se a gente trouxer os números reais em que há falta de interesse completo na educação por qualquer tema. Então, as Olimpíadas têm essa capacidade, têm esse desafio, tem esse histórico de sucesso, tem vários e vários alunos, colegas nossos, cada vez mais, os ingressantes no ITA. Se a gente pegar a quantidade de medalhas dos 120 alunos que estão entrando, aliás, esse ano não entraram 120, entraram mais por causa do ITA Ceará, mas vai dar 10 medalhas por aluno. Todo mundo participava de Olimpíada desde o 5º ano do 6º ano. Né? Tem estados, é claro, o Ceará é referência nisso, como sempre, que a cultura olímpica é muito forte. E aonde existe a cultura olímpica, os alunos querem participar. Um argumento que sempre existe, eu não vou participar de Olimpíada porque, eu não sou brilhante em física. Por que eu vou fazer a Olimpíada Brasileira de Física? Bom, eu não sou brilhante em futebol, e eu sempre gostava de jogar futebol no colégio, porque tá todo mundo jogando futebol. Eu posso não gostar do futebol, mas eu sei como é que anda o Campeonato Brasileiro, porque eu escuto aquilo na padaria, tá todo mundo falando de futebol. Nós somos o país do futebol. Por que eu não posso ser o país da física? Então, no Ceará existe cultura olímpica. Os alunos vão para a praia com uma camisa, turma olímpica. Eles têm orgulho de dizer que eles estão na turma olímpica. Eles participam. Então, ele sonha que um dia ele vai ser o Neymar. Assim como eu sonho em participar da Olimpíada e um dia representar o Brasil na Olimpíada Internacional. Essa é uma realidade distante para muitos desses alunos. Mas eu não deixo de sonhar. E enquanto eu estou sonhando, eu estou praticando, eu estou ali jogando futebol na rua, eu estou fazendo uma atividade física que é saudável. Enquanto eu faço isso, eu não estou fazendo besteira. Da mesma forma, enquanto eu estou estudando física, eu não posso não virar o Einstein, eu posso não ir para a Olimpíada Internacional, mas eu vou me desenvolver. Há um ganho substancial, há um engajamento. Esse aluno se motiva. Eu estou falando aqui porque eu vi isso, porque eu sou de escola, eu fui professor desses alunos. Eu dei aula para aluno de periferia. Eu sei o que é um aluno querer dormir no colégio para não pegar 2 ônibus e ir para casa. Querer ficar sábado e domingo assistindo aula. Você marca aula extra sábado, termina a aula às 6 horas da tarde e eles querem aula domingo. Porque tem a Olimpíada. Mas a Olimpíada é em maio do ano que vem. Não, eu quero começar a me preparar agora. Esse é o sonho do professor, esse é o sonho da escola. Só que isso não pode acontecer em células isoladas, em pequenas turmas. Isso tem que ser massificado. Então, esse é o desafio de quem faz uma Olimpíada, esse é o desafio do gestor público, como o Roberto, que está aqui com a gente, esse é o desafio de muita gente que trabalha com a Olimpíada. Como é que eu faço para multiplicar isso? Que tipo de estratégia eu posso usar para convidar mais gente, para engajar, para criar a cultura olímpica,
para que o aluno na escola não olhe para quem está participando da Olimpíada. Não, esses são os esquisitos que estão fazendo a Olimpíada. Não, está todo mundo fazendo. Se tu não está fazendo, tu vai ficar de lado. Então, acaba que no colégio, todo mundo acaba jogando futebol na educação física. Mesmo que eu não goste muito, eu acabo todo lá no meio. Porque todo mundo está participando. Aquilo é cultural, né? Então, as Olimpíadas são legais por causa disso, porque elas conseguem ser uma estratégia de contorno ao ensino convencional e elas conseguem ir muito além, né? Elas conseguem resgatar alunos que estão em ambientes que não estão corroborando para a sua melhoria, que não estão salvando ele. Então, eu comecei falando das iniciativas plurais que existem para tocar a autoestima de um aluno, e está provado por A mais B, tem tese de mestrado, de doutorado, etc. Tem vários cases de Olimpíadas, nós temos cidades olímpicas, escolas olímpicas que se transformaram verdadeiramente por causa das Olimpíadas. Tá? Então, esse é um processo que ele pode ser estudado e pode ser demonstrado que isso funciona. Então, isso tem que se escalar. Tá? E as Olimpíadas, elas não são caras. Então, elas são estratégias extremamente baratas. Por exemplo, eu acabei de divulgar agora nos grupos do ITA a Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia, que vai ter uma cerimônia de premiação dia 14 em São Paulo, lá no IPT, presidido pelo nosso ex-reitor Anderson. O ITA é parceiro estratégico também, então nós convidamos o reitor do ITA para a cerimônia, está lá o logotipo do ITA no site, quem entra para fazer a Olimpíada, que legal, tem o ITA na Olimpíada. É uma prova simples, a prova de primeira fase é extremamente simples, mas tudo isso é um farol de referência positiva. Tudo isso é um universo para quê? Para que ele se engaje. Então, a gente teve 1.045.000 inscritos nessa Olimpíada, que é uma Olimpíada que ele faz no celular, no computador. Ah, eu tenho o problema da inclusão digital no Brasil ainda. Tem, mas ele é cada vez menor. Como é que eu driblo isso? Tem 2 semanas para fazer a primeira fase. Ah, mas aí o aluno faz a prova num dia e no outro dia faz o colega dele. Eles podem fazer até a prova juntos. A primeira fase ela não é competitiva. Ele pode pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o Google, para o professor. Eu quero que eles façam a prova. A primeira fase não é uma maneira de ver quem é melhor. Ela só é uma maneira de engajar. Então, a prova tem que ser feita por caramba, essa questão eu sei qual é o astro que aquece na Terra. Eu sei essa aqui, eu sei a primeira, eu sei a segunda, eu sei a terceira. E se ele fizer um número mínimo de questões, ele já vai receber parabéns, você passou para a segunda fase. Está aqui o teu certificado digital. Como assim? Eu nunca passei em nada na minha vida, nunca ganhei parabéns na vida. Então, essa possibilidade de eu atingir muitos alunos ao mesmo tempo é um dos tesouros da Olimpíada. Então, é uma estratégia lateral, é mais uma estratégia que a gente tem, que pode tocar muitos alunos ao mesmo tempo. E quem está numa secretaria de educação de área pública tem que fazer um movimento maciço. Isso envolve um monte de outras coisas, qualificação de professores, material didático, melhoria de desempenho, blá, 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 blá. A Olimpíada é uma estratégia lateral que pode, sim, ser muito efetiva, tá? E muitas secretarias estão enxergando isso, o potencial da Olimpíada. E é algo que todo mundo pode colaborar. A gente que está aqui, a maioria que não participa de Olimpíada, mas eu tenho filhos, eu tenho netos, eu conheço professor, eu só divulgo. E se alguém receber isso no celular e achar legal, ele vai lá, se inscreve e faz uma prova legal. E às vezes ele faz uma prova legal e ele fala na sala de aula dele e os outros colegas saem fazendo. Tem categoria aberta, eu posso fazer a prova com o meu neto. Eu me inscrevo lá, olha aqui, tu está fazendo, eu estou fazendo também. O que tu acha dessa questão? E aí há envolvimento. Então, todo o desenho estratégico das Olimpíadas é para gerar envolvimento e motivação. Então, a palavra que eu mais vejo aqui, resgate da autoestima. Então, esse é o ponto crucial de todas as estratégias que a gente pode falar, de todos os problemas que a gente pode falar da educação do país. O que a gente precisaria resolver de uma primeira vez? Melhorar a autoestima dos alunos, do ambiente escolar como um todo, fazer com que os professores acreditem mais nos alunos. Essa é uma barreira ainda. A Olimpíada é legal, mas ela precisa de um multiplicador. Não adianta eu ficar mandando só pelo WhatsApp. Se o professor entrar em sala de aula, pessoal, já se inscreveram na Olimpíada que vai ter aí, papapá, estou sabendo. Se o professor de biologia fizer isso, o de ciências, o de português, caramba, tá todo mundo falando na Olimpíada, vou me inscrever. Virou cultural. E para virar cultural, eu preciso de um ponto focal em cada escola. Eu preciso de alguém que acredite. Eu preciso que o professor acredite nisso. Eu preciso que o pai do aluno passe a acreditar nele. Eu preciso que o aluno acredite no seu colega. Porque eu estou num ambiente que me puxa para baixo. É o balde do caranguejo. Eu olho, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu não tenho capacidade. Eu olho para o lado, ninguém está fazendo. O professor não acredita em mim. Meu pai não acredita em mim. Ou seja, tem toda uma problemática de autoestima envolvida com isso. Né? Então, todas as estratégias são voltadas para isso. Então, a adesão nas Olimpíadas é importante, o tamanho que elas têm. O universo de Olimpíadas que tem no Brasil é plural, ou seja,
Infelizmente, hoje já existem algumas coisas que fogem ao controle, existe uma série de Olimpíadas que são pagas, então, se é importante a celebração, então vamos dar a celebração, digamos assim. Ou seja, eu faço uma Olimpíada, mas lá no final, se tu ganhar uma medalha, tu tem que pagar pela medalha. Né? Tu tem que pagar pelo envio da medalha. Então, eu organizo Olimpíadas há muito tempo. Todas as Olimpíadas que eu fiz sempre foram totalmente gratuitas. Não tem uma surpresinha lá no final. Senão, não tem como eu tocar a escola pública. O que eu vou conseguir é que escolas particulares façam um grande rachão para comprar 20, 30 medalhas para os seus alunos, para divulgar esse resultado e dizer que a escola é boa e que a escola é forte. Então, existem muitas diferenças entre as Olimpíadas. É um mundo isso aí. Tem Olimpíada que começa com 15 milhões de alunos e dá 2 mil medalhas. Tem Olimpíada que dá 100 mil medalhas. É fácil dar medalha, que é algo que eu sou a favor, mas, por exemplo, comparar medalhas de Olimpíadas diferentes é uma tarefa complicada, né? Um universo de coisas completamente diferente. Eu sou muito favorável a mais celebração. Se eu pudesse, eu daria mais medalhas nas Olimpíadas que a gente está fazendo. Mas nós dependemos de patrocínio. Por quê? Porque eu não vou cobrar para medalha. Eu não vou cobrar uma medalha de Olimpíada. Eu não vou gerar engajamento quando chega lá e falar, agora você tem que pagar R$30 para eu te mandar a tua medalha e pagar o correio. Não é esse. Se eu quero fazer um processo que pode revolucionar a escola do Brasil real, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha nenhum tipo de custo. Muito embora algumas secretarias de educação acabam pagando os custos, e a gente é bombardeado, todos vocês devem ver, toda hora tem aluno de escola pública indo para os Estados Unidos fazer uma Olimpíada disso ou daquilo, porque existem outros tipos de liga, então nem todas são a CBF do futebol. Eu tenho uma liga lá, eu participei e ganhei um campeonato, mas não é uma Olimpíada oficial, não é a Olimpíada internacional. Então isso é cada vez mais comum. Então, às vezes, por questões políticas, a Secretaria de Educação vai lá, eu vou mandar os meus alunos não sei para onde, eles vão aparecer na internet e vai aparecer aqui que a gente está fazendo um excelente trabalho. Então, você mandar 20 alunos para Nova York fazer uma Olimpíada não está mudando a realidade da educação. Então, insisto, a base do bolo é muito mais importante do que a cereja do bolo. A cereja legal? É muito legal eu ter referência. Então, eu ter algum aluno que conseguiu ir para uma Olimpíada Internacional é muito interessante. Por quê? Porque eu mostro para todo mundo que isso é possível, mas isso tem que ser feito numa escala maior. Tá aqui o Roberto que fez isso e encheu o estado do Pacaembu de aluno lá em São Paulo. É muito melhor você encher o estado do Pacaembu do que você pegar 100 alunos e mandar para Nova York, seria mais ou menos o mesmo custo. Ele tocou muito mais alunos em muito mais locais ao mesmo tempo, gerou células. Esses alunos, quando retornam para suas escolas, eles ficam muito mais motivados. Então, a gente tem que pensar num processo de massificação dessa autoestima. Então, o grande ponto que uma Olimpíada pode fazer é melhorar todo esse processo de autoestima. E quando a gente risca um fósforo e um aluno tem um resultado um pouquinho acima da média, existe um efeito cascata, um efeito dominó que é imprevisível. Então, existem exemplos fantásticos que a gente pode procurar na internet. Cocal dos Alves, que é uma cidade no interior do Piauí, eu sei os dados de cor de Cocal dos Alves, tá? É uma cidade que, dados do início dos anos 2000, tá? Então, esse processo tem mais de 25 anos. 90% da cidade é por aí. 90% da cidade depende do Bolsa Família. Então, a cidade de economia é bem fraca. Uma cidade de 30 mil habitantes, não tinha nenhum médico, uma única escola de ensino médio, tá? E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade, estava entre os 50 piores do país. Tá? Isso de 5 mil e não sei quantos municípios tem no Brasil. Um professor de matemática, chamado Antônio Amaral, acreditou que deveria aplicar a Olimpíada lá. Bom, naquela época quase não tinha Olimpíada nenhuma, ele aplicou a OBM, que é a Olimpíada que existia. Mas os resultados começaram a vir. Então ele insistiu nisso. Um ponto focal. Uma pessoa que acreditou no potencial dos seus alunos. E Cocal dos Alves começou a ter resultados cada vez melhores. E Cocal dos Alves começou a ter resultados superiores à da capital do estado, Teresina. Começou a ter acima da média do estado. Bom, 25 anos depois, Cocal dos Alves tem resultados com esses dados econômicos que eu falei, né? Tem resultados acima de cidades que estão entre os 50 melhores IDHs do país. Tá? Cocal dos Alves tem um resultado, Cocal dos Alves Oeiras, que também é no Piauí, aliás, é a primeira capital do estado, que tem reportagem, vocês acham no Google, a Finlândia brasileira. Né? O Nordeste é muito forte nisso. O Nordeste, às vezes, adota essas estratégias que no Sul, Sudeste são mais complicadas. Então, é mais fácil ter esses pontos focais que aplicam muitas Olimpíadas e acreditam muito nisso. E esse poder de transformação acontece. E esses efeitos têm que ser multiplicados, têm que ser levados para outros lugares como exemplos. Se isso foi feito em Cocal dos Alves, por que não foi feito em São José dos Campos ainda?
Aliás, hoje eu troquei umas mensagens com a secretária municipal de Educação de São José dos Campos, divulgando a Olimpíada e convidando toda a rede municipal a participar. Porque se a tecnologia, se o pessoal da TI da secretaria quiser, a gente inscreve a rede inteira. Com a API, inscreve toda a rede na Olimpíada. Toda, gratuitamente. Pum! Todo mundo está inscrito. Se vai fazer a prova ou não, são outros 500. Depende de divulgar para as escolas, por e-mail, de os professores entrarem em sala de aula e dar uma estimulada. Ó, vocês já receberam a inscrição. Porque os alunos hoje têm e-mail, eles receberam, os pais receberam, as escolas receberam. Mas eu preciso do toque político. Faz aí. Não dá trabalho, é facílimo. Não é um troço que vai depender de um relatório, um projeto. Todo projeto novo numa Secretaria de Educação vai dar trabalho para quem faz. Está aqui o Roberto, ok. Mas para execução, aplicar a prova, é simples. É simples. E por que a gente não consegue fazer isso se isso está sendo feito em outros lugares? Então, quando a gente fala de educação básica, todo mundo concorda que é importante, o que eu estou fazendo para melhorar isso? Se todo mundo, pelo menos, repassar e espalhar essa ideia para qualquer pessoa no meu universo, todos nós conhecemos algumas pessoas que trabalham em escolas, ou que têm filhos ou netos em idade escolar, eu estou fazendo uma parte, porque nós sabemos que a educação básica que pode virar o jogo, que pode efetivamente contribuir para o país, dar um salto realmente, melhorar isso. Né? Mas esses resultados que eu estou citando, de Cocal dos Altos, são ilhas. Isso não é significativo para melhorar o IDEB do país. Então, a gente tem mais de 25 anos de processo olímpico. E por que as Olimpíadas não mudaram significativamente o país? Então, eu estou traçando aqui os altos e baixos do processo e tem um monte de nuances aí que contribuem para que, efetivamente, elas não sejam uma estratégia ainda de Estado, digamos assim, para corrigir esses pontos, para ser feito de maneira maciça, tem que ser feito de maneira assimétrica. Algumas escolas fazem, outras não. Às vezes a escola pública faz, a particular não, às vezes o contrário. Algumas cidades fazem isso muito bem, outras não. Alguns investimentos se perdem, porque eu vou pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é ir por aqui, eu compro umas medalhas e parece que eu estou conquistando um resultado olímpico. Não, isso é complicado, não é assim que se faz um processo olímpico, né? Eu estou criando um fake, eu estou fazendo um negócio indo pelo caminho mais rápido. Vou fazer essa Olimpíada aqui, que eu compro umas medalhas e aí eu digo que a cidade está bombando, isso é bom para o prefeito, e nós estamos melhorando. Não, o caminho é duro, a gente não está dizendo que é fácil. Não é tão simples assim. Então, eu posso encontrar caminhos e desviar da rota. A rota real é mudar significativamente o ambiente escolar. E isso não vai acontecer se eu não seguir esse caminho. Mas existem bons exemplos a seguir. Então, Cocal dos Altos, por exemplo, o resultado, 25 anos depois, a cidade tem médicos hoje. Todos os médicos de Cocal dos Altos são ex-alunos olímpicos. Cocal dos Altos tem ex-alunos que já são doutores em universidades do exterior. Porque através do resultado de Olimpíadas eles ganham bolsa das melhores escolas do país, que estão por perto ali, né? O Dom Barreto de Teresina já foi o primeiro do Brasil no Enem, e as escolas de Fortaleza nem se fala, e a partir dessas escolas, participando de Olimpíadas internacionais, eu ganho bolsa para estudar nas melhores universidades do mundo, né? Essa é a consequência natural. A gente teve um aluno agora aqui no Rio Grande do Sul, que participou de uma das Olimpíadas que a gente está fazendo aqui na EdSpace, que é a Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. Também parece um tema mega complexo. Como é que eu faço uma Olimpíada de Inteligência Artificial acessível para a escola pública? Porque a gente começa com letramento lá embaixo. Então, a primeira questão da prova, olha, onde é que você vê inteligência artificial? Coloca um GIF de uma escada rolante, de uma porta de shopping que abre sozinha, que é um sensor, coloca uma carroça, e daqui a pouco coloca um carro autônomo que anda sozinho. E você pergunta para o aluno, onde é que tem IA? Qual dessas tem IA? Com imagens coloridas. Então, ele vai aprendendo aos poucos com a Olimpíada, né? Esse aluno acabou indo para a Olimpíada Internacional na China, voltou agora e ganhou uma bolsa para fazer a graduação em Abu Dhabi. Abu Dhabi está dando bolsa para ele fazer a graduação lá, está dando moradia e alimentação e está pagando não sei quantos euros por mês a mais para ele fazer a graduação lá. Nessa Olimpíada de IA, outro exemplo legal. Por iniciativa do secretário de Inovação do Paraná, Alex Canziani, todo o estado do Paraná se inscreveu nessa Olimpíada. O Piauí também fez isso, por decisão do governador Rafael Fonteles, todo o estado foi inscrito. E um menino de Douradina, que tem 8.900 habitantes, ele fez a primeira fase da Olimpíada, depois a gente conversou com ele, foi saber a história dele. Eu fiz a primeira fase, achei legal e comecei a estudar. E quando o aluno está interessado, sai de baixo, ou seja, 7 ou 8 meses depois, ele também estava na China representando o Brasil. E aí
O que tu sabia de inteligência artificial quando começou? Nada. Mas eu fiz aquela primeira prova lá da figurinha e gostei. Aí eu comecei a entrar na internet. Daqui a pouco eu vi que tinha tutorial no YouTube. Eu comecei a estudar Python. Eu comecei a aprender a programar. E quando eles estão interessados, em vez de virar a noite jogando, eles viram a noite aprendendo a programar. Ele virou o demônio da IA em 7 meses. E foi para a China. E veio de uma escola pública de um município de não tinha 10 mil habitantes, no interior do Paraná. E essa oportunidade só apareceu porque houve uma decisão política da Secretaria de Inovação do Paraná, não foi nem a de Educação, de inscrever toda a rede. Ele deu a oportunidade para todo mundo fazer essa prova. Todo mundo no Paraná fez essa prova. Então, existem belíssimas iniciativas isoladas de alguns estados em algumas Olimpíadas, mas isso precisa conquistar mais espaço para abrir mais oportunidades. Evidentemente que Douradina agora tem uma fagulha olímpica, e aquilo pode pegar fogo, pode ser replicado ali o que aconteceu em Cocal dos Alves, em Oeiras, ou em algumas escolas que são verdadeiramente olímpicas. Tem processos acontecendo isoladamente em alguns estados, em algumas áreas. Não adianta eu ser assimétrico, não adianta eu botar muitas fichas em uma determinada Olimpíada e não da outra. Existem calos, existem cicatrizes. Quando eu, por exemplo, tenho muito medo de matemática. Eu tento começar a Olimpíada e não falar em matemática. Eu sei que matemática é odiada pela maioria. A maioria da população acha que não tem capacidade de aprender matemática, o que não tem absolutamente nenhuma relação com o que é possível. E a gente precisa de convicção. 5 minutinhos agora. 5 minutos. Eu preciso resgatar isso dando a mão para as pessoas, senão ele vai continuar achando que ele não consegue aprender matemática de jeito nenhum. Né? E como é que eu faço isso? Eu dou uma driblada. Essa prova de inteligência artificial, é lógico que ela vai ter um pouquinho de matemática. Daqui a pouco eu tenho ali uma questão, olha, tá vendo o robozinho? Ele quer chegar nesse quadradinho aqui. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir para cima e para a direita, ou ele tem que ir para a direita, para baixo? Ah, eu sei. Isso é um princípio de codificação, parametrização, plano cartesiano. Isso é o início do letramento em matemática. Mas eu preciso começar com alguma coisa muito simples, para que ele entender que ele é possível, para ele entender daqui a pouco, eu tenho coordenadas, 1, 2. E é isso que eu preciso começar lá da base, porque quando a gente pega alunos nossos que estão entrando na faculdade para fazer cálculo, eles têm dificuldades da base. Os alunos estão entrando no ensino médio, eles têm dificuldade no ensino fundamental 2. E os que estão chegando no ensino fundamental 2 já têm deficiências do ensino fundamental 1. Tá? Eu tive uma escola desde creche, eu sei o que é isso. E era uma escola particular em Belém do Pará. Sabe o que a gente fazia? Eu conseguia dar aula até a 5ª série. Para a 4ª série não conseguia dar aula porque as crianças me dominavam, me jogavam pela janela. Nós tivemos que dar aula para os professores, porque os professores que a gente tinha não sabiam fazer as continhas com vírgula. E nós tínhamos um processo de recrutamento de professor. Então nós começamos a dar aula para os professores. Eu preciso que vocês ensinem as continhas com vírgula, porque quando eles chegarem no 5º ano, eles têm que saber a continha com vírgula. Então, é a noção real dessa realidade, é a humildade de ter certeza que essa é a realidade do país, que gera a sensibilidade necessária para acreditar, e em vez de jogar para baixo, porque eu estou usando palavras fortes, o pessoal não sabe fazer conta com vírgula, não sabe somar fração, muito pelo contrário. Ao dizer isso, eu acredito realmente que todo mundo pode ser o menino de Douradina que vai para a China para a Olimpíada Internacional, porque isso é possível em Douradina e é possível em qualquer outra escola pública do país. E há essa capacidade de riscar o fósforo e colocar fogo, a febre olímpica, em todas as escolas de todos os estados do país. Só que isso não podem ser iniciativas isoladas. Então, nesse mundo olímpico, a gente espera que cada vez mais iniciativas prosperem, como decisões corretas de políticos que estão em partidos completamente diferentes, como o governador do Piauí, o secretário de Inovação do Paraná, o Roberto, aqui que estava lá na Secretaria de Educação de São Paulo, que essas coisas sejam cada vez mais plurais e que esse mar de oferta acabe geralmente colocando fogo, acertando esse caminho, essa diretriz, para que a gente possa mudar de maneira contundente a realidade da escola pública no país. Muito bem, pessoal. Então, a nossa dinâmica agora eu vou fazer uma pergunta para o Bagual, depois o Arnaldo faz, e aí a gente convida vocês a levantarem a mão, se interessarem para fazer as perguntas, a gente vai seguindo a nossa listinha aqui. Tem a mãozinha eletrônica aí, é só levantar a mãozinha eletrônica. Muito bem. Eu vou contar para você, Bagual, que eu me entusiasmei com a ideia da Olimpíada de Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação, e
Eu não tenho muito contato aqui em São Carlos, eu moro em São Carlos, mas eu tenho contato numa cidade próxima nossa aqui, que se chama Analândia. E fui lá conversar com a secretária de Educação da cidade, né, levando a ideia, vamos inscrever o pessoal das escolas aqui na Olimpíada essa Olimpíada de inovação, de ciência, tecnologia e inovação. Bom, não deu em nada, assim, não se interessaram, acharam bonito, entraram em contato, olharam os sites onde tinha a descrição, mas aí a questão que, no fim, eu cheguei à conclusão é de que eles não fizeram nada porque estavam num processo de planejamento, eles estavam dentro de um processo organizado de preparação de professores que, de certa maneira, a gente chegou tarde. Eles estavam envolvidos com uma coisa e daí não quiseram se envolver com novidades, né? Então, a dificuldade que eu vejo é de integração das propostas no sistema oficial, no sistema das secretarias, né? Para que se atinja no tempo certo e se conheça, se aplique e se envolvam as escolas com os processos. Por outro lado, a gente sabe que há uma grande conclusão de tirar o celular, o micro das crianças e botar as crianças brincando, as crianças mais fazendo atividades físicas. Portanto, também tem um afastamento dessa facilidade que que hoje se permite através da internet. Então, como você vê esses dois problemas, né? A integração com as secretarias aí do país inteiro, secretarias, desde a Secretaria Municipal até o Ministério Federal, e o problema de você ter vamos dizer, uma dificuldade de entrar com as tecnologias digitais no primeiro e segundo grau. Legal, Paulo. Em São Carlos, que é uma cidade que tem grande percentual de doutores, é organizada a Olimpíada Brasileira de Satélites pelo professor Rafael Aroca, só para ter uma ideia, é pela USP São Carlos, se não me engano. Mas o que tu citaste, eu chamo de barreira olímpica. Toda vez que a gente vai falar com uma escola, com uma Secretaria de Educação, oferecendo a ideia, apliquem Olimpíadas, isso vai ser legal. Existem várias barreiras. Primeiro, esse assunto não é mais uma novidade. Então, é extremamente improvável que a escola, que o professor ou que o secretário de Educação já não tenha tentado fazer isso. E ele pode ter se frustrado, porque pode ser que ele não tenha começado pelo caminho ideal. A outra barreira que tu colocasse, que eles estavam em planejamento. Bom, toda a Secretaria de Educação tem infinitas atividades, né? Então, uma Secretaria de Educação eu imagino, uma escola já é um mini universo, em que a gente trabalha sábado, domingo, todos os dias, até meia-noite, na Secretaria de Educação, toda hora está acontecendo alguma coisa. Então, dizer que eu estou fazendo alguma outra coisa... Bom, a gente tem a clarividência de que em alguns locais já se criou subsecretarias voltadas para a Olimpíada. Esse pessoal cuida disso. Está aqui o Roberto, que trabalha em uma lá em São Paulo. E isso existe em escala estadual, escala municipal, escolas particulares têm equipes dedicadas a isso, coordenadores olímpicos, que devem só fazer isso. Isso não resolve totalmente o problema, porque em muitos casos essas pessoas não são necessariamente qualificadas nisso. Ou, de repente, elas escolhem algumas coisas a fazer, ou elas têm a intuição de que essas coisas também vão demandar muito trabalho, e frustrações por tentativas anteriores que não foram feitas da melhor maneira. Então, se eu elejo para começar um processo olímpico por uma Olimpíada difícil, e aí eu gastei muita energia para colocar, vamos participar, papapá, e aí eu consegui que muitas escolas, que muitos alunos fizessem. E aí eu vou lá e tomo uma pedrada na cabeça, porque a prova é difícil. Quando eu for fazer isso de novo, vai ser complicado. Olha, me disseram que isso era legal, eu fui lá, fiz, isso não era tão legal assim. Então, eu já vou ter resistência do aluno, já vou ter resistência do meio escolar, do professor, do gestor. A gente já fez isso e não foi essa
essa revolução toda que vocês estão falando. Então, já não é um processo tão simples eu riscar o fósforo e trazer uma novidade, alguma coisa legal e mostrar aquilo como algum processo totalmente novo que vai ser enxergado como algo espetacular. Assim, não, realmente isso aqui tem que fazer, não, isso já não é mais uma novidade. Então, em todos os ambientes onde se discute isso, já se sabe dessas coisas, já existe uma discussão, ou seja, os gestores não serão surpreendidos. A maioria das respostas, já estamos fazendo isso. Nós já estamos fazendo Olimpíadas, mas essas estratégias variam, as respostas variam. Só para vocês terem uma ideia. A gente aqui, eu organizo Olimpíadas, eu tenho um celular só para tratar com coordenadores olímpicos de escolas do país inteiro. Tá? Então, eu tenho 2 celulares. Tem um só de Olimpíada, que não para, é o dia inteiro. E eu tenho escolas de todas as cidades do país. Cada vez mais eu descubro nomes de cidades no Brasil que eu não conhecia. E o ambiente é completamente diferente. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu convido, se uma escola participa de uma Olimpíada que eu organizo, eu convido para participar de outra. Olha, você está participando já da Olimpíada de Inovação, Ciência e Tecnologia. Que tal você participar da Olimpíada de Inteligência Artificial? Teus alunos não gostaram de participar? Eu te convido para fazer outra. Ah, mas não está no nosso calendário. Como assim? Não, a direção escolheu que a gente vai participar de 4 Olimpíadas esse ano. Definiu. Nós vamos participar dessa. Essa Olimpíada só vai estar no calendário do ano que vem. Né? Então, ela está fora do calendário. Às vezes, eu tenho que marcar uma prova presencial, porque a Olimpíada começa online. Quando chega na presencial, eu tenho que... Professor, eu preciso que você receba uma prova por e-mail e aplique, porque você tem um aluno que está classificado na 3ª fase. Ele está entre os 5 mil primeiros do país, de uma Olimpíada que começou com 1 milhão. Parabéns para a escola. A resposta devolutiva que eu tenho é: mas a prova tem que ser aqui, vai ser muito difícil, eu que tenho que aplicar, como é que é o processo? Eu estou falando de uma escola no Sul. Se eu pego uma escola em Piancó, na Paraíba, Piancó, eu digo: professor, eu preciso que você receba por e-mail e aplique uma prova. Obrigado, parabéns, que bacana, que legal, vou informar agora todo mundo. E eu estou te sugerindo participar de mais de uma Olimpíada. Ótimo, vai ser a 41ª Olimpíada que nós vamos fazer esse ano. Quer dizer, eu estou no meio do país, eu estou falando com uma escola aqui em Caxias do Sul, que tem um IDH alto, e a justificativa é que eu já estou com 4 Olimpíadas no meu planejamento. Quando eu ligo para Piancó, é uma festa, eles não têm problema nenhum. A escola de Caxias do Sul quer saber: mas se eu tiver que imprimir a prova, esse custo é meu? Esse custo é da escola ou vocês têm como bancar o custo? Não, a gente não tem como bancar o custo. Você pode mandar um ofício para a diretora da escola, quer dizer, eu tenho 500 escolas, eu tenho que mandar um ofício no nome do diretor. Isso acontece com IFE, com escolas técnicas, me dá uma trabalheira. Eu preciso simplificar. Se eu mando para Piancó, para uma escola pública que tem muito menos condição, com certeza, a resposta é na hora. É um convite. Você aceita aplicar uma prova? Professor, você vai ser o polo de aplicação. Você tem 2 alunos da sua escola e você vai receber alunos de outras escolas. No Rio Grande do Sul, a resposta: não. Para receber alunos de outra escola, eu tenho que saber quem são, o nome, eu vou perguntar para a direção. Aí vem a resposta da direção: eu só imprimo as provas para os alunos da nossa escola. Os da escola que vem de fora, eu não vou imprimir. Em Piancó, pode mandar quantos alunos tu quiser para cá. Eu quero que os alunos das outras escolas que participam da Olimpíada conheçam a minha escola. Eu tenho um orgulho de ser o polo olímpico de aplicação. São diferentes realidades dentro do mesmo país, que denotam que em alguns lugares eu já estou avançado e já driblei algumas das barreiras naturais que ainda existem em outras. E essas respostas convivem no mesmo celular, no mesmo dia. E aí você vê as simetrias. Como é que isso pode estar acontecendo em Piancó e aqui do meu lado, e eu sou gaúcho, é um dos estados que menos participa em Olimpíada. Na minha cidade eu não consigo aplicar a Olimpíada de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu não consigo. Porque a escola já está fazendo, já está no calendário. Eu estou fazendo 2 Olimpíadas e já é muito. Já é muito. Não é muito. A outra coisa que mencionaste, Paulo, eu estou fugindo do celular. Concordo, tá? Tem um problema digital e tudo mais. Mas, tipo, a prova da Olimpíada ele faz em 15 minutos, né? Não é um negócio que ele vai fazer todo dia e ele não precisa fazer em sala de aula. Ele pode fazer a Olimpíada de noite, se ele quiser. Cada Olimpíada tem um modo de operação. Tem Olimpíadas que tem que ser feita em horário escolar. Quando eu comecei com a Olimpíada de Astronomia, a prova era no sábado. Tá? Agora as provas têm sido sexta-feira ou quarta-feira de manhã. Tem Olimpíada que dá 2 dias para fazer. Tem Olimpíada que é digital e tem que fazer no computador da escola. Tem Olimpíada que eu faço em casa. Então, a Olimpíada não vai ocupar tanto tempo que ela vai sofrer a crítica
Ah, não, mas a Olimpíada está forçando os alunos a ficarem no meio digital. Ela é um bom uso do meio digital, porque em vez de ele estar lá no TikTok, ele está fazendo alguma coisa legal, e aquilo não vai ser 2, 3 horas por dia, aquilo vai ser uma vez por ano que ele vai fazer. Então, essa barreira é uma barreira pequena. Legal, obrigado pela resposta. Vou passar para o Arnaldo para a próxima pergunta. Muito bem, Daniel, obrigado, excelente, parabéns, muito interessante a sua apresentação. Minha pergunta é mais para pedir que você fale um pouco mais sobre os benefícios, vantagens, consequências de ganhar medalhas ou de participar nas Olimpíadas. Talvez o caso mais conhecido seja a Tabata Amaral, não? Que ela ganhou mais de 40 medalhas nacionais e internacionais, prata, 11, ouro, bronze, não só em matemática, mas também astronomia, astronáutica, química, astronomia internacional, enfim. E ganhou, então, em função disso, acabou ganhando bolsa para o Etapa, para Harvard e assim por diante. Mas imagino que você possa dizer também outros casos assim que tenham tido impacto grande na vida profissional. O caso da Tabata é interessante, eu conheci ela pessoalmente quando eu trabalhava em Brasília, e eu fui falar com ela, fui no gabinete dela, criei uma reunião para ela. E me apresentei, Tabata, eu criei a OBA, a Olimpíada de Astronomia, que te levou para Harvard, eu criei. Deixa eu falar contigo. Para cada Tabata que é salva por essa Olimpíada, tem 1000 que eu não salvei. Tá? Então, eu preciso de ajuda para fazer isso. Eu preciso que seja criada uma frente parlamentar para as Olimpíadas do Conhecimento, uma frente parlamentar apartidária. Tá? E eu tava lá pelo governo anterior, a Tabata era a oposição. Eu disse, eu tenho um ministro a favor disso, que é o nosso colega Marcos Pontes, e dane-se para mim o partido. Eu não estou aqui por causa de partido nenhum, eu estou aqui por causa do país. Se tu for falar do partido comigo, já paramos a conversa. Mas isso não é uma política de governo, isso é uma política de Estado. A Tabata, assim como deputados de outros partidos, direcionam algumas emendas para Olimpíadas Científicas, o que eu acho muito nobre, diante de outros destinos que emendas têm. Mas esse dinheiro, essas emendas, essa energia, ela tem que ir para a ponta. Ela tem que virar medalha no peito e motivação de alunos em cidades como Piancó. Isso não pode ser dispersado no meio da criação de uma plataforma na universidade não sei de onde. Então, eu via o dinheiro dos editais do CNPq para Olimpíadas e, às vezes, essa energia se diluía em portais ou em coisas que não ia para a atividade fim. E a atividade fim é fazer aluno sorrir, é resgatar mais gente. Então, eu disse, Tabata, tua história é nobre, tu veio da periferia de São Paulo, mas tu deu a sorte de ganhar uma bolsa numa escola particular, através de um desempenho, eles te identificaram, então tu estava perto de um lugar que te pensou, e aí tu recebeu o treinamento que o teu potencial demandava. Mas quantos alunos não têm acesso ao tipo de aula que tu teve? E aí tu realizou e tu chegou onde chegou. Mas existem infinitos, então acreditar em Olimpíada não é enaltecer algumas histórias só como exemplos isolados de pessoas brilhantes. Eu acredito muito mais, eu acredito que existe um universo muito maior de pessoas que poderiam chegar lá e que simplesmente não são identificadas. E esse é o grande desafio das Olimpíadas. E é claro que a celebração e exemplos como o delas são referências positivas para que crianças olhem, puxa, eu quero fazer o que ela fez, eu quero estudar em Harvard também, eu quero uma medalha na Olimpíada. Isso é legal, sonhar aspirando em ir para a Copa do Mundo e ser um Neymar não é ruim, até porque eu tenho que aprender a lidar com a frustração. Nem todos vão conseguir ganhar a medalha, mas em algum ponto, se eu puder ter uma celebração, isso é legal. Por isso que eu coloquei aqui que, por exemplo, nas Olimpíadas que eu dimensiono, que a gente faz aqui na EduSpace, na primeira fase, todo o universo de alunos inscritos já vai ganhar um certificado de participação. E se ele fizer 3 ou 4 questões de 20, que são essas questões do nível que eu falei, qual o astro que aquece ilumina a Terra, ele já vai receber um super certificado, que é PDF, a gente não consegue imprimir e mandar pelo correio, mas ele é bonitão, parabéns, você se classificou para a segunda fase. E para muitos desses alunos é a primeira vez na vida que ele está recebendo parabéns. E isso pode ter um efeito imprevisível. Quando a gente lê esses relatórios, o INPA tem vários, narrativas de histórico de alunos olímpicos, tem coisas assim, tem coisas que a gente dá vontade de chorar. Eu lembro de uma história de um aluno dizendo, eu lembro do dia que a minha mãe me deu um banho melhor. Como assim um banho melhor? Porque nós íamos na Câmara de Vereadores da cidade, e a gente era da zona rural,
Então, ele não estava muito na cidade, porque aí a gente ia receber do prefeito, porque a prefeitura mandou fazer um certificado especial pelo meu desempenho na Olimpíada. Isso é algo muito legal, que a gente encoraja muito. Ou seja, se a Olimpíada distribui X medalhas, e eu, em Piancó, não tive nenhum aluno que chegou perto da medalha, mas eu, secretário municipal de educação, posso premiar os 200 melhores alunos de Piancó nessa Olimpíada. Eu posso premiar os 200 melhores da minha escola. Vocês foram os melhores da escola. Mas eu não cheguei nem na segunda fase, são 4, não interessa. Vocês são os melhores da escola. E eu faço um certificado e te entrego pessoalmente, faço uma medalha. Celebrações descentralizadas. Isso é um sucesso. Isso melhora a autoestima. Porque nem sempre a Olimpíada vai ter capacidade de fazer isso. O Roberto aí, a gente sempre tem essa... Eu preciso descentralizar a celebração. Fazer mais gente sorrir, fazer mais gente ficar feliz. E nem sempre o gestor da Olimpíada tem que fazer isso. A Olimpíada é gigante, mas isso é encorajado. E aí essas referências positivas multiplicadas fazem o resto para que a gente multiplique essas histórias bonitas, como é o caso, um caso da Tábua. Mas tem infinitas histórias legais de alunos que andaram em carro de corpo de bombeiro, e não foi o medalhista, porque o prefeito ou o secretário tem dizendo, não, ele é o melhor daqui, então vamos botar ele no carro de corpo de bombeiro e vamos fazer uma festa. Agora imagina o que aconteceu com esse menino de Douradina que foi para a China. Entendeu? Muito bom. Eu Muito posso bom. usar isso e dar um salto em todo o ambiente da cidade. Legal, legal, legal. Vamos então abrir a nossa filinha aqui com o Gondim, o Eduardo Vieira Lima Magalhães Gondim. Minha cumprida. Bom, bem, eu queria dar primeiro parabéns ao Bagual, acho que fez uma apresentação interessantíssima, trouxe um tema extremamente relevante, mas ficaram algumas dúvidas, ou talvez alguns comentários só, não, bem dúvidas. Quer dizer, eu, alguns anos atrás, já tinha disponibilidade, me engajei num curso pré-vestibular comunitário aqui em Petrópolis, e realmente me defrontei com uma dificuldade gigantesca, péssima qualidade da formação do ensino básico dos alunos. Eram alunos egressos de escolas públicas e de origem muito humilde, de uma maneira geral. E aquele negócio, é difícil você procurar entender, ensinar física ou geometria para quem não tem nenhuma base. Aquele negócio, quer dizer, álgebra, operação de frações, que você citou aí. Tá? E você trouxe um tema muito interessante, quer dizer, talvez o aspecto da autoestima. É uma coisa que dificulta muito. Eles vão para baixo e tudo, e não faz. O que eu vejo, você botando as Olimpíadas, você deu aí uma motivação, alguma coisa, mas os resultados também não foram impactantes. Quer dizer, pelo tempo que já estão as Olimpíadas, pela quantidade de pessoas que participaram das Olimpíadas, isso não teve nenhum reflexo nos índices de educação básica do Brasil significativo. A minha pergunta é a seguinte: em vez das Olimpíadas, não seria o caso de, talvez, mudar um pouco a maneira de ensinar essas ciências, buscando um pouco de desafio, provocar os alunos de uma forma talvez até lúdica, para que fosse agradável, eu não sei, de uma maneira mais generalizada? Né? A motivação é alguma coisa muito importante. Estou até me lembrando aqui, tem um médico nosso amigo, que era de origem humilde, resolveu fazer medicina, e o pai disse, não, isso é coisa para rico, e eu não vou nem sequer ajudar você a pagar a universidade. Ele trabalhava 6 meses, parava, estudava 6 meses, ele levou um tempo gigantesco para fazer o curso de medicina dele, e uma dessas vezes um professor viu ele e disse, você de novo por aqui? Ele disse, pois é, tem essa dificuldade, realmente medicina não é para você, para quem pode. E ele sentiu-se muito agredido por aquilo, e ele tomou como determinação que ele se formaria em medicina e iria esfregar o diploma na cara do professor. E quando ele pegou o diploma e ia para a sala do professor para isso, ele caiu em si e disse, eu me formei por causa dele, pelo desafio que ele me impôs. Então, acho que a gente podia talvez trabalhar, pensar de uma maneira mais ampla, até o Roberto, da Secretaria de Educação, buscar uma maneira de ensinar, principalmente a matemática, de uma maneira um pouco mais desafiadora, lúdica, que seja agradável. Você falou, trabalhar os professores. De uma maneira geral, professora primária, ela foi uma má aluna de matemática. Ela não era uma coisa agradável, e ela sabe perfeitamente transferir esse medo e esta ojeriza que ela tem por matemática para os alunos.
aquele negócio, olha, amanhã é prova de matemática, vocês estudem muito, que é difícil, não sei o quê, que às vezes isso cria um terror em relação à matemática. Se a matemática, como você disse, fosse feita assim, por joguinhas, por brincadeiras, alguma coisa, que os alunos fossem levados aí descobrindo aos poucos, por conta própria, ou por pequenas pesquisas que pudessem ser feitas na internet, seria, eu acho, uma maneira mais interessante e mais abrangente. A minha preocupação um pouco é a abrangência disso tudo. Esse é o meu comentário. Perfeito, eu acho que tu está certo e, tipo, isso dialoga com a estratégia da Olimpíada. A Olimpíada é uma estratégia lúdica. Ela visa justamente fazer alguma coisa diferente. Se eu fizer uma Olimpíada de Biologia e colocar na Olimpíada qual a função da mitocôndria, isso é a prova do colégio. Essa é a biologia que eu não gosto, que eu não curto. Então, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Eu preciso que a prova da Olimpíada dê a volta no conteúdo e mostre ele de uma maneira muito mais legal. E a gente tem a tecnologia como aliada hoje. Eu posso mostrar a biologia, a geografia, a astronomia. São temas fantásticos de eu explorar usando imagens coloridas, GIFs, pequenos vídeos, né? E aí fica muito mais legal do que eu ter uma aula de 1500, que é a aula que a gente ainda tem, quadros disso, etc., né? O professor, que é algo que tu tocasse, concordo muito. Puxa, se a gente tiver professores mais motivados e a qualidade do nosso professor, infelizmente, é essa, melhor. As Olimpíadas também fazem isso, elas melhoram a autoestima do professor. Eu conheço professores que dizem, eu era um professor fraco, eu era um professor ruim. Só que os alunos começaram a fazer Olimpíada. Isso me pressiona a dar uma aula melhor. Eu vou estudar para dar aula desses alunos. Isso que eu estou falando são fatos, eu já escutei. Eu comecei a estudar porque eu vi que os alunos estavam indo além de mim. E daqui a pouco o professor não sabe nada. O professor não sabe. Eu comecei a me estimular. Na hora que um professor estuda para dar aula, é um comportamento completamente diferente do que é uma sala de professores de uma escola. A sala de professores de uma escola típica no Brasil é um ambiente péssimo. Bateu o sinal, tem que ir para a aula. Lá vou eu para aqueles demônios da 7ª série, que não querem nada com nada. Eu não tenho a mínima pressa de levantar da cadeira, de chegar lá, e não tenho a mínima motivação de dar uma aula um pouco melhor que a que eu dou, porque esses alunos não querem nada com nada. Eu não acredito neles, eles também não acreditam em mim, e assim é. Mas se eu tiver, às vezes é um aluno que começa a ter um resultado, o professor, ele se, caramba, este meu aluno ganhou um certificado, uma medalha, ele é meu aluno, eu começo a ter orgulho também, eu começo a resgatar a autoestima do professor, do ambiente escolar, o diretor da escola, a minha escola é olímpica, começou a ter resultado, né? Então, quando eu falei aqui que os indicadores a nível macro eles dão menor, sim, a nível Brasil, mas isoladamente isso feito em algumas cidades, em algumas escolas, em alguns estados, em determinadas disciplinas, esse é um processo que já está acontecendo, já tem números aqui. O Roberto certamente deve ter os relatórios dele lá para mostrar, não. Esse é o caminho. A gente sabe que esse é o caminho. Falta ele escalar mais. Falta mais vontade política, de repente, para se replicar as coisas que estão bem feitas e levar para outras escolas, para outros municípios e para outros estados. Muito bem. Vamos, então, passar para a próxima pergunta, do Roberto Tadano. Oi, boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela exposição e pelo debate. Acho que é um tema muito importante. Só queria salientar 4 aspectos aqui que eu acho fundamentais desse tipo de iniciativa. Todos eles corroboram com aquilo que o Daniel Lavoura já comentou. A questão do faseamento das Olimpíadas, né, eu acho ela fundamental para manter o entusiasmo dos alunos na participação. E acho que um ponto bem interessante que ele não mencionou, até porque o tempo aqui é curto, mas na última etapa da Olimpíada de IA, aquela que levou 4 participantes brasileiros para a China, os alunos fizeram uma prova utilizando o supercomputador Santos Dumont, remotamente, né? Então, são coisas que acabam sendo experiências inéditas na vida dos alunos, né? E muitos deles não tinham sequer um notebook para realizar a prova. Então, acho isso fantástico. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que foi salientado, quando o aluno utiliza a tecnologia para fazer uma Olimpíada, e essa Olimpíada é uma fonte de entusiasmo, ele está exercendo o foco na tecnologia, né? A perda do foco hoje é um dos principais problemas de todas as pessoas, né? Porque a tecnologia, ela tem essa característica, ela faz a gente perder o foco nas coisas. Quando ele está focado, usando tecnologia com propósito, ele acaba se desenvolvendo
e em cascata, desenvolvendo também o professor, a própria escola e, consequentemente, talvez o país. Terceiro ponto, eu acho fundamental é a aderência dos líderes, né? Acho que muitos foi repetido aqui, frentes parlamentares, iniciativas públicas, tudo que é tornado muito mais macro acaba tendo uma resposta muito mais efetiva, né? E eu acho que tudo isso acaba desembocando no quarto aspecto que eu queria salientar, que é justamente a meritocracia, né? Muito mais que uma medalha, né, no final do processo, eu sinto que eu aprendi a aprender, que eu acho que é talvez o fator-chave que as escolas não conseguem conduzir o aluno para que ele próprio consiga aprender a aprender. E através da Olimpíada, ela acaba sendo uma atividade que desperta isso, justamente porque ela vai em graus diferentes de complexidade. Era essa a minha preocupação, a minha colocação. Mais uma reafirmação daquilo que já foi colocado. Daniel? Obrigado, Tadão. Como fez um resumo aqui, salientou alguns pontos, só tenho a dizer obrigado. Bem, passar então para a próxima pergunta do Armando Araújo. Obrigado. Daniel, você fez um show aí. Eu, que não conhecia absolutamente nada sobre esse assunto, fiquei fascinado. Acho que é uma ferramenta maravilhosa para atuar em cima do aluno. A minha preocupação é sobre o sistema. Num país que 17% dos que terminam o ensino médio são analfabetos funcionais, país que gasta 4,9% do PIB em educação, enquanto a OCDE gasta 4,7%, e nós temos essa péssima qualidade, como poderíamos, utilizando esse tipo de ferramenta que você demonstrou ser altamente eficiente para os alunos, atuar no sistema como um todo? Seria possível? Excelente pergunta, porque o que eu, o Richard, o Roberto, estamos tentando demonstrar é que nós não precisamos de mais orçamento para fazer alguma coisa que funciona. Há muita energia na educação, há muitas soluções oferecidas, mas eu tenho que mirar os canhões para o outro lado. Essa é uma estratégia lateral que não exige muita energia, nem de tempo, nem de dinheiro. É claro que é desejável. Eu estou dando 100 medalhas, eu quero dar 200, eu quero 400, eu quero dar 1.000, eu quero celebrar. Legal, se eu conseguir apoio, se eu conseguir patrocínio, a gente faz mais. Mas é preciso muito pouco para começar. Com muito pouco, com voluntários, a gente dissemina uma ideia e consegue fazer isso chegar em 2, 3 mil municípios. Com muito pouca energia. O edital do CNPq que apoiava as Olimpíadas chegava a 8 milhões de reais. 8 milhões de reais não é o orçamento de Secretaria de Educação de cidade de 30 mil habitantes, eu acho. É o orçamento do país para apoiar as suas Olimpíadas do Conhecimento, exceto a matemática, que é por fora do orçamento desse edital. Mas, é muito pouco. Pode ser feito muito. Quando eu tenho uma emenda parlamentar para uma dessas Olimpíadas, essa emenda ela pode duplicar o tamanho da Olimpíada. Quando eu fui conversar com a Tabata, eu expliquei para ela, Tabata, essa Olimpíada está direcionando, se ela vier para a Diretoria de Promoção da Ciência, eu consigo, com a tua emenda, apoiar 12 ou 15 pequenas Olimpíadas, que são Olimpíadas efetivas, que vão quintuplicar o seu tamanho. Tal é o ponto que existe, a possível derivada que isso pode ter com pouca energia. Porque os números que tu deste são os números reais, eles são contundentes. Então, é preciso que quem está com a mão no manche tenha a coragem de botar, Pareto lá, 80-20. Pô, eu vou botar pouca energia nessa estratégia aqui, vá que isso dá certo. Então, toda vez é um convite, dê uma chance para as Olimpíadas. As Olimpíadas não ocupam grande espaço da rotina escolar, não ocupam muito tempo de planejamento, muito tempo de execução. Elas são simples, elas são baratas. Então, essa é a nossa tentativa de driblar as barreiras que foram colocadas, para não cair no caso de que eu vou dar aula voluntária num pré-vestibular e eu pego a realidade. A Olimpíada, ela desce, ela vai descendo. Então, as Olimpíadas mais nobres são as que são feitas quanto mais cedo, melhor. A gente tem um desafio até, a maior parte das Olimpíadas está no ensino médio, de criar Olimpíadas, a OBA, a Olimpíada de Astronomia, é feito lá no primeiro ano. Desenha o Sol, desenha a Lua.
né? Qual é o formato? Não sei o quê. Começar desde cedo com a motivação. Quanto mais cedo, melhor. Porque quando eu chegar na terceira e no quarto ano, eu já tenho defasagem. Eu já tenho defasagem do que o aluno sabe para aquilo que ele deveria saber. Então, creio que é por aí. Muito bem. O próximo agora é o Roberto Campos. Roberto trabalhou na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Conversamos um pouco sobre a atuação dele e, então, ele tem também uma proposta aqui para a gente ouvir. Vamos lá, Roberto. Obrigado, pessoal. Boa noite. Começar falando o seguinte, eu só estou conversando aqui com vocês agora nesse tema porque eu fui dominado por uma convicção, tá? Essa convicção ela foi crescente nos últimos 3 anos. Eu não era do mundo de educação, eu era do mercado financeiro. Entrei na Secretaria da Educação e esse raciocínio em cima de uma intriga inicial que era por que fala-se tão bem da educação do Ceará e, ao mesmo tempo, o Ceará domina as Olimpíadas Científicas, isso não é uma correlação espúria, tem alguma coisa por trás disso. Então, foi a partir desse... Desculpa. Não, pode continuar. O Guerra, por favor, levante a mão outra vez. Queria falar. Foi a partir... Ok. Tá bom. Então, foi a partir daí que eu entrei na educação, beleza. E o que é essa convicção? É uma convicção muito, muito em cima da ferramenta de Olimpíada, como o Armando diz, uma ferramenta. O Daniel já falou, Daniel é difícil, o Bagual já falou muito, muito bem sobre tudo que a Olimpíada é capaz de fazer, mas eu vou olhar por um ponto um pouco até diferente do que foi falado de uma forma mais forte, assim. A Olimpíada tem a parte muito direta, que é transformar a autoestima, que ela atinge a autoestima do estudante, ela tem os indiretos, que são o colega do lado da sala de aula, da escola, que também influenciam a autoestima, e eu posso, dado que eu jogo bola com ele, então eu posso ter também essa conquista. Então, a Olimpíada tem esse poder de fazer isso dentro da escola, tá? Só que, quando a gente olha a escola, a gente tem um problema de sociedade, que esse problema ele acontece há décadas, em que a gente passa uma mensagem para a sociedade que a escola pública não funciona, tá? Essa mensagem que ela é passada há décadas, ela acaba enraizando na cabeça das pessoas. Quando o Bagual fala de um cenário de terra arrasada, essa terra arrasada é uma terra arrasada de cenário, é uma terra arrasada de instituição de educação pública, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta. O fato das pessoas não acreditarem faz com que o ambiente tenha um desempenho pior, tá? Muitas vezes tem as ferramentas, tem a solução, tem a infraestrutura necessária para ter um resultado muito melhor, simplesmente pelo fato de você acreditar que é possível, tá? Então, quando você pega a Olimpíada, quando você pega a escola está num ambiente em que, como o Gondim falou, por que a gente não muda um formato de ensino? Existem muitas discussões de como mudar a forma de ensinar, sistema de ensino, qual tecnologia usar, existem muitas discussões em função disso, tá? E assim, você está discutindo como é que melhora a escola. Mas se você fizer um zoom out da escola e tirar o que tem ao redor da escola, você tem uma sociedade que não acredita na escola. E a Olimpíada vem para atacar isso, essa crença que a educação funciona. Então, não é só... A Olimpíada não só ataca a autoestima daquele vencedor. Dependendo de como ela é usada, se usada no máximo potencial pelo seu gestor, pela sua liderança regional, o máximo potencial significa você divulgar várias Olimpíadas, participar de várias Olimpíadas, você ter vários vencedores, você dar prestígio aos alunos vencedores, colocar holofotes neles. E se você tem um número suficientemente grande de vencedores, permite criar uma narrativa positiva naquele ambiente que vai lutar contra a narrativa negativa, que está enraizada na cabeça das pessoas. A partir do momento que você luta contra essa narrativa negativa, você vence com a narrativa positiva lastreada em vitórias, não é um negócio assim, é melhor aqui, e acredite. Não, tem que ter um lastro, tem que ser uma coisa real. E lastreada nas vitórias olímpicas, você consegue mudar o ambiente, e depois que você muda o ambiente, o professor vai usar todo o potencial que ele tem. Tem que melhorar a formação, tudo isso tem, óbvio, é uma discussão que é real. Mas se ele usa o máximo do potencial dele, já vai ser uma porrada de melhora na educação.
se o estudante vai com responsabilidade, se a família se preocupa porque ele acredita naquele ambiente, já vai ser uma disciplina, a frequência, tudo isso já vai aumentar. Tá? Então, a narrativa positiva permite você colocar um ambiente em que você aceita as políticas públicas, a gestão que é feita, que é oferecida, aquele sistema de ensino que é lhe oferecido. Tá? Então, é algo até mais profundo que a Olimpíada consegue permitir, mas ela só consegue fazer isso se você usa isso no máximo potencial. Não é assim, faz a prova e a mágica acontece. Não é assim que funciona. Você tem que prestigiar, tem que fazer toda a divulgação ao seu redor. Quando a gente fala que existem, o Bagual falou, né, que existem perto de 200 Olimpíadas e já é um tema que é crescente realmente no Brasil, eu me arrisco, é a minha opinião, tá? Não precisa entrar nessa discussão, mas eu me arrisco a dizer que, lá, talvez 20% das escolas, talvez, 10% das escolas brasileiras experimentam a Olimpíada. Talvez 1% das escolas brasileiras tem uma cultura de Olimpíada, participa de 3, 4, 5, tá? Ou seja, não é um negócio assim, tá para todo lado e essa ferramenta já é usada. Não é, ela está numa crescente, tá? Está longe de ser usada ainda. E como aí, depois de explanar todo esse meu pensamento, que a minha convicção tem muito a ver com isso que eu introduzi agora para vocês, que é essa parte de criar a narrativa positiva, para lutar contra a narrativa negativa, aí eu venho uma pergunta que eu acho que estava dentro do próprio pergunta do Paulo, o Roberto também comentou algo nesse sentido, que é, como é que eu faço para incentivar que lideranças apareçam nos vários locais do Brasil, cada um na sua região, que queiram utilizar a Olimpíada no seu potencial, não é só aplicar uma prova e a mágica acontece, tem um vencedor, leva para o prefeito, anuncia no Instagram e bota na mídia e tal, tudo isso. Como é que eu faço para que surjam esses agentes que vão utilizar a Olimpíada no máximo potencial? O Bagual várias vezes comentou que eu fui para a Secretaria da Educação, de certa forma, lá, quando o secretário comprou e deu muito apoio à ideia, a gente foi um agente, eu cheguei lá espontaneamente empolgado, ele comprou a ideia e nós fomos um agente que tenta utilizar a Olimpíada no seu máximo potencial no estado de São Paulo. Como é que eu faço para estimular que mais pessoas assim, mais agentes assim, apareçam no Brasil inteiro? Tá? Então, essa é a pergunta para o Bagual, com essa interrogação final. Fala, Bagual. Legal. Essa não é uma pergunta, é uma provocação, e fica a provocação para todos. Como é que a gente faz para levar isso adiante? Porque essa resposta nós não temos, é o que a gente está tentando fazer, o que a gente tenta fazer é passar essa chama adiante, para que mais gente acredite, para que mais gente fale. Mas ele falou uma coisa muito legal, que é a Olimpíada dá respeito ao trabalho belíssimo que é feito em várias das escolas públicas, né? Porque senão a gente fica sempre com os macronúmeros, terra arrasada, fim do mundo, e tem muita coisa legal acontecendo. Então, a escola, através da Olimpíada, ela consegue se dar ao respeito e consegue conquistar o respeito da comunidade, do pai, dos seus alunos, de gente que olha no Instagram da escola, a escola tem alunos premiados de Olimpíada, ela consegue conquistar um espaço e faz parte desse processo todo a escola pública também começar a ganhar respeito, começar a melhorar, reverter essa curva de que todo mundo jogando tudo para baixo, e não tem nada, e não tem professor, e ninguém quer nada, e ninguém ouve o aluno, né? Virar essa curva faz parte de uma mudança de atitude, de percepção. Ao fazer esse marketing, ela vai receber esse retorno positivo. Ela vai saber que ela é mais respeitada, e com isso, a gente vai ter mais gente enxergando as coisas boas, e isso é um estímulo para que ela continue fazendo, prosperando, né? Tendo atividades cada vez mais nobres. Bom, pessoal, nós estamos chegando próximo a encerrar o nosso tempo combinado. Eu vou pedir, então, que as 3 próximas perguntas sejam feitas, e aí o Bagual responde as perguntas. Em vez de 3, vão ser 4, viu, Bagual? Porque eu vou fazer a primeira. Eu estava vendo um gráfico interessante, bidimensional. Desafio no eixo Y e aprendizado no eixo X. Se você tem um desafio muito alto e o aprendizado é baixo, você entra numa zona de desestímulo
do aluno. Se você tem alguém que tem um aprendizado muito alto, mas com desafio baixo, também é um processo desestimulante. Então, o processo de aprender parece que é seguir uma reta de 45 graus, em que o desafio está adequado para o nível de aprendizado que o aluno tem e que se aumente progressivamente para que o aprendizado aumente progressivamente. Você já falou que no começo do processo da Olimpíada é isso que está se tentando. Então, a minha pergunta é que a minha proposta é que você desenvolva um pouco essa questão. Vou passar, então, a palavra agora para o Guerra, para a pergunta dele. Boa noite, Padre Inácio. Boa noite, Arnaldo Vieira. Boa noite, Daniel Lavouras, nosso bagual. Boa noite a todos os demais colegas. Estão me ouvindo, né? Sim. O bagual, gostei quando você falou do contato que você teve com a instituição lá da Itália, se não me engano, na área da astronomia, dando a ideia, né, da Olimpíada e a pessoa de lá te falou, e você falou que não tinha quem conduzisse aqui, né? A pessoa falou, não, você conduz. É muito interessante, né? Quando a gente apresenta uma ideia e o nosso superior ou aquele que está recebendo a ideia fala, adorei a sua ideia, você começa a implantá-la amanhã, né? É muito interessante. Ou a gente leva um choque ou a gente fica feliz, né? Que a nossa ideia foi muito boa. No seu caso, eu sei que você ficou feliz. Eu sou o vibrador das Olimpíadas aí de matemática, física, etc., todas essas que você falou. Eu acho que a Olimpíada sempre leva um ganho, né? Os melhores são os melhores alunos, né? Só que esses alunos melhores, eu acredito que com a Olimpíada, eles se tornam melhores ainda. Então, a Olimpíada sempre traz ganho, independente do sistema educacional que a gente tenha, independente das políticas partidárias que influenciam os sistemas educacionais, etc. Acho que a Olimpíada é sempre positiva. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, Daniel, talvez seja assim um pouquinho fora do trivial. Existe Olimpíada de xadrez? Se existir, qual é o critério para você filtrar naquela primeira fase que tem lá os milhões, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões? Qual seria esse critério? Seria numa partida só? Essa partida seria de forma virtual? Gostaria de que você me matasse essa curiosidade, e se não tiver Olimpíada de xadrez, eu queria que você pensasse em implantá-la. Obrigado. Barbalho, por favor. O Arnaldo Barbalho é o próximo. Boa noite a todos. Infelizmente, eu não consegui chegar mais cedo. Bagual, parabéns. Você é um gênio. Muito respeito pelo trabalho que você faz. Eu queria fazer uma pequena consideração sobre como eu vejo aqui no ensejo de provocar, de levar vocês a uma reflexão. Eu vejo as Olimpíadas como uma provocação pública. É isso que eu vejo. E essa provocação pública, ela vem para melhorar o estado das pessoas e do país. Eu vejo basicamente 3 pessoas que precisam ser incomodadas. A primeira é o aluno, que está começando a vida, tem, às vezes, dificuldade em algumas matérias, tem outras, mas ele é o agente do seu próprio desenvolvimento e ele não tem essa consciência ainda. Depois eu vejo o professor e eu vejo também a escola, né? Então, isso é um ecossistema. Então, quando a gente olha um espectro dessa provocação, ela atinge vários agentes, né? Então, eu acredito que, se focar nesse aspecto de provocação, você é capaz de encontrar algumas faltas que você vai conjecturar e você pode melhorar as abordagens, porque, no fim das contas, é uma competição provocada por alguém que não quer ver o estado do país assim. É isso. Bom. E é um meio. Então, é isso, mais a provocação que eu queria deixar para você, para aprimorar aí a tua velocidade. E outra coisa é buscar apoio financeiro, sim. É 1 para fazer 1000. E é barato demais.
Muito bem, agora vamos para a pergunta do Salazar. Por favor, Salazar. Olá, boa noite, parabéns, fantástico, Bagual, que legal, boa noite, seu colega. É mais um comentário aqui, que nós tivemos no final do ano a apresentação do Silvio Meira sobre o seu livro A Próxima Democracia, que traz algo que você, Roberto, reforçou agora há pouco, que representa uma mudança significativa no sistema de crenças, né, das pessoas. Então, o Silvio traz uma expressão que é conhecida de nós, mas de uma maneira muito apropriada, que é uma mudança de paradigma, que no final das contas é uma mudança de crença, de valores, de cultura, né? E o que eu estou vendo aqui é isto, né? É isto, uma iniciativa que foca naquilo que funciona, né, que tem um baixo custo e foca naquilo que funciona e que mobiliza as pessoas. Quando nós estamos tão acostumados a olhar os problemas, olhar aquilo que não funciona, um monte de coisa, e é importante também, mas quando a gente foca naquilo que funciona e cria uma motivação para as pessoas, um engajamento, isso é fantástico. Então, estou, de fato, encantado com essa iniciativa que eu não conhecia nessa dimensão e com tanta propriedade, para ver que, puxa, que bom e que maravilha ter gente que se dedica a isso e mobiliza milhões de pessoas com algo que atinge, né, uma população muito grande. Então, muita gratidão por isso. Muito bem. Daniel. Legal, uma palavra forte que foi usada agora, mobilização, né? Engajamento, autoestima, todas as palavras, o respeito, todas essas coisas importantes estão aí. Então, vamos lá, vou tentar responder rapidamente as perguntas. A correlação, Paulo, tu citasse aí do desafio com o grau de dificuldade ou a capacidade do aluno enfrentar esse desafio. Perfeito, tem que haver uma correlação. Ou seja, se eu acredito que tu pode ir para a Lua, eu coloco a meta lá, né? Ou seja, partir do princípio que você pode mais, mas eu preciso ter a sensibilidade de entender a realidade, né? Passo a passo. A universidade tenta fazer isso. Boa parte das faculdades, quando o aluno entra para fazer engenharia, ele faz o quê? O pré-cálculo. Mas eu tenho que descer mais, porque no pré-cálculo eu vou estudar produtos notáveis. E para estudar produtos notáveis, eu tenho que entender os monômios e as operações básicas de exponenciação. Então, às vezes, eu tenho que descer mais. A Olimpíada, ela tenta, geralmente, dar a mão para o aluno em alguma coisa que esteja relacionada com algo que ele pode fazer e motivá-lo, mobilizá-lo, engajá-lo para que ele mire cada vez mais alto. Porque uma vez que ele olha para cima, o potencial de uma criança, de um jovem motivado, é esse aluno que de noite vai varar a noite aprendendo Python. Né? Isso existe. E a gente acredita nisso. O Roberto aqui deu um show de energia positiva, porque ele está fazendo isso e vê que funciona. Eu também vejo que funciona. Eu sou alimentado por isso. Quando a gente está num dia cansativo, com um monte de coisa, a gente vê uma história de uma escola, de um professor, de uma mãe, de um aluno contando alguma coisa legal, né? Então, a gente vai alimentado pelo êxito de coisas que a gente vê que funciona. E a vontade disso fazer crescer cada vez mais. Essa Olimpíada que a gente falou de inovação, ciência e tecnologia, na primeira edição, ela estava com 36 mil participantes. A gente está agora com 1.045.000. E eu acho que ela tem que chegar mais longe. Eu acho que ela tem que ser aplicada em estados que não estão aplicando ainda, porque ela é legal, eu defendo isso. Então, eu vejo que funciona. Então, eu quero que funcione em todas as escolas, em todas as prefeituras. Eu quero fazer funcionar na minha cidade. Tem 200 mil habitantes. Eu estou indignado que eu não consigo fazer com que a minha cidade aplique isso maciçamente. E cada vez que eu me indigno e eu boto energia para fazer alguma coisa, legal. Mas essa correlação é imperfeita. Guerra, tua questão do xadrez. Pô, adoro xadrez, sou um xadrista amador. Existem Olimpíadas de xadrez, mas não tem uma correlação entre a Olimpíada de xadrez e Olimpíadas do conhecimento. Seria muito difícil elaborar questões e provas só sobre esse tema. Embora xadrez seja tema de Olimpíadas, por exemplo, de matemática, de raciocínio. Eu conheço belíssimas questões envolvendo o raciocínio e xadrez que acabam despertando o interesse pelo jogo, e a gente sabe aí dos frutos gigantescos também de escolas, e tem projetos até municipais e estaduais, se não me engano, que Santa Catarina chegou a fazer isso, de ensino maciço do xadrez e suas consequências, replicando o que era feito na antiga União Soviética, por exemplo, desenvolvendo raciocínio, a capacidade de antecipação, enfim, todas aquelas coisas lá. Então, pô, é um jogo, é um negócio simples. Eu conheço projetos até em que a escola teria que comprar o tabuleiro. Não, na aula de artes, os alunos criaram, por artesanato, eles criaram as suas peças, os tabuleiros, ou seja, aquilo envolveu
matricialmente outros temas da escola, mas não existe uma Olimpíada acadêmica voltada para o xadrez. Com relação aos outros dois comentários, do Barbalho e do Salazar, eu agradeço, essa é exatamente a mensagem, tentar levar isso adiante, né, tentar usar um pouquinho do nosso tempo para replicar coisas boas. Então, todos nós que podemos ser formadores de opinião, a gente tem um micro-universo ao nosso alcance e a gente tenta, diante das várias coisas que a gente recebe no dia, algumas delas eu passo adiante, tento multiplicar, outras eu não tenho tanto interesse. Então, eu e o Roberto, que estamos aqui no Batente, o outro Roberto está aqui, trabalha com a Olimpíada também, a gente que dispara essas coisas. Então, a gente precisa mobilizar mais gente para que passe isso adiante, para que cheguem mais professores e mais pessoas em mais escolas, em mais municípios, né? E o processo siga avançando e se conquiste mais espaço para que as Olimpíadas possam se mostrar mais uma ferramenta útil para levar o país adiante. Certamente não vai ser a solução de todos os problemas, mas a gente tem certeza que em termos de custo-benefício, com certeza é um ingrediente ainda pouco aproveitado pelo país para poder resolver esse ponto nevrálgico da educação básica. Muito bem. Eu queria saudar o Bagual pela excelente apresentação, pela conversa muito legal de hoje. E sextou, pessoal. Vamos, então, parando por aqui. Saúde. Viva o Bagual aí, pessoal. Obrigado. Uma Coca-Cola que acabou. Eu posso colocar um vídeo